Olhe ao seu redor, tudo que você vê, casas, ruas, pessoas, objetos. Agora imagine que nada disso seja a realidade última. Imagine que tudo seja apenas uma sombra, uma cópia imperfeita, um reflexo pálido de algo muito maior, mais belo e eterno. Essa não é uma teoria moderna, nem uma ideia mística recente. É a base de uma das filosofias mais influentes da história, a metafísica de Platão. Uma visão que atravessou séculos, mudou o pensamento ocidental e surpreendentemente encontrou pontos de contato com o cristianismo. Hoje vamos caminhar da escuridão caverna até a luz que dá sentido de todas as coisas. Platão viveu na Grécia Antiga, né? Séculos antes de Cristo, tá? Acredito que 300 anos antes de Cristo, 5 séculos antes de Cristo. Um período de intensa efervescência intelectual. Seu mestre Sócrates havia ensinado que a vida sem exame não vale a pena ser vivida. Essa sede de conhecer o verdadeiro marcou Platão profundamente. Ele observou que o mundo ao redor era instável, as estações mudavam, as cidades eram destruídas, a juventude se transformava em velhice, a beleza se perdia com o tempo. Platão se perguntou: será que a verdade pode depender de algo tão passageiro? Ele chegou à conclusão de que a realidade sensível, aquilo que vemos e tocamos, é apenas a superfície por trás dela. Existe um mundo superior, eterno e imutável, que é o mundo das ideias. No mundo das ideias, tudo é perfeito. Lá existe a beleza perfeita, a justiça perfeita, a bondade perfeita. Aqui no mundo físico temos apenas cópias imperfeitas. Uma flor pode ser bela, mas murcha. Uma ação pode ser justa, mas incompleta. Essas ideias não estão no espaço ou no tempo, elas são eternas, não nascem e não morrem. Platão explicava isso por meio de uma das narrativas mais famosas da história da filosofia, a Alegoria da Caverna. Imagine homens acorrentados desde o nascimento dentro de uma caverna, de costas para a entrada, vendo apenas sombras projetadas na parede. Essas sombras são tudo o que o conhece. Uma delas se liberta, sai da caverna e vê o mundo real. Árvores, rios, pessoas, o sol brilhando. No início, a luz o cega, mas aos poucos ele se acostuma e percebe que a realidade é muito mais bela do que as sombras que via. Movido pela compaixão, ele voltava à caverna para libertar os outros, mas eles não acreditam nele e até o rejeitam. Para Platão, esse é o caminho do filósofo: sair da ignorância, contemplar a verdade e tentar conduzir os outros à mesma luz. Se bem que às vezes eles vão fazer igual fizeram nessa metáfora de Platão, não acreditar. Séculos depois, os primeiros pensadores cristãos perceberam que essa metáfora da caverna ressoava com o Evangelho. O apóstolo Paulo escreve: as coisas visíveis são passageiras, mas as invisíveis são eternas. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, acredito. Santo Agostinho, fortemente influenciado por Platão, dizia que nossa vida é como um retorno à pátria, saindo da terra estrangeira onde vivemos nas sombras. No cristianismo, o sol da alegoria é comparado a Cristo, que no Evangelho se apresenta como a luz do mundo, e é ele que ilumina a inteligência e o coração, permitindo para ver a realidade como ela é. Mas há uma diferença essencial para Platão. Para Platão, o bem e as ideias existem independentemente. Para o cristianismo, tudo isso é expressão do próprio Deus. Se existe justiça perfeita, é porque Deus é justo. Se existe a verdade eterna, é porque Deus é a verdade. Se existe beleza infinita, é porque Deus é belo. Nesse ponto, a metafísica platônica encontra no cristianismo não apenas uma confirmação, mas um aprofundamento de ideias, um aprofundamento. As ideias não são o último degrau, porque Deus é. A grande lição de Platão é que precisamos converter o nosso olhar. Ele fala de metanoia, que é uma mudança interior que nos faz deixar de olhar para as sombras e começar a buscar a luz. No caminho cristão, isso se traduz como conversão de vida, sair da escravidão do pecado que nos mantém presos à caverna e caminhar para a liberdade dos filhos. A subida fora da caverna não é fácil, requer esforço, humildade e muitas vezes coragem de ir contra a opinião da maioria, mas é o único caminho para a verdade. Como no relato de Platão, quem vê a luz não pode mais viver satisfeito nas sombras. Quem encontra Cristo não pode mais viver como se ele não existisse. Platão nos ensina que o mundo visível não esgota a realidade, que o cristianismo mostra quem é a fonte visível que sustenta tudo.
Entre as sombras e a luz está a nossa jornada, e cada escolha é um passo na direção de um ou de outro. Talvez por isso Santo Agostinho tenha dito: fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Se essa reflexão sobre Platão e a fé cristã tocou você, curta o vídeo, cara. Se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também esteja buscando a verdade. E me diz aqui nos comentários: você acha que Platão teria reconhecido Cristo como a verdadeira luz? Até o próximo mergulho filosófico.